Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver. Livro de Lamentações do profeta Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias tem aí como subdivisão o capítulo 1, a Jerusalém deserta. Lembrando aí, para você que assistiu o vídeo, né, do profeta Jeremias, termina ali com a invasão de Jerusalém pela Babilônia, que foi queimado ali o templo, foi destruída toda a cidade e Jeremias estava ali no meio daquele povo que ficou remanescente. Lamentações capítulo 2, então, conta aí a vida de choro. O capítulo 3 fala sobre as misericórdias do Senhor. O capítulo 4 sobre a fome, que assolou bastante Jerusalém nessa época. E no capítulo 5, o socorro de Deus ao povo de Israel. Está aí o profeta Jeremias lamentando, porque ele profetizou, ele avisou, Deus revelou, Jeremias falou, foi preso, foi levado ali numa cisterna, foi jogado, foi espancado, mas não teve jeito. Jerusalém foi realmente destruída pelos babilônios. Curiosidades aí do livro de Lamentações, de Jeremias. O livro de Lamentações é um dos 5 livros, assim como Ruth, Esther, Eclesiastes e Cantares, que integram a terceira parte da Bíblia hebraica, que são esse compêndio aí desses 5 livros, né? O livro de Lamentações é o único livro da Bíblia formado exclusivamente de cânticos tristes. Você lê, a gente lendo aqui o livro, vocês vão ver aí que muitos versículos são saudosos e tristes. Só os sacerdotes podiam entrar no Santíssimo Lugar. Se você aí tem dúvidas, só vê aí no nosso capítulo, no nosso canal, né? O estudo do livro de Levítico, onde Moisés recebe as ordens de Deus e passa ali para Arão como deveria funcionar essa questão do Santíssimo Lugar. A destruição dos templos babilônicos foi difícil de aceitar, porque eles destruíram tudo, inclusive para destruir eles entraram lá nos Santos dos Santos. Lembrando que quando eles entraram, a glória de Deus já não estava lá. A queda em Jerusalém aconteceu por etapas. Em 605 a.C., primeiro foram levados cativos para a Babilônia. E em 597, a segunda leva foi tirada da terra e levada para a Babilônia. Lembrando que é a queda de Jerusalém, do Reino do Sul. O Reino do Norte foi invadido pelos assírios muito antes do Reino do Sul ter sido invadido. Por final, em 586, lembrando que é antes de Cristo, ou seja, os números são contados de trás para frente, a cidade, de Jerusalém, incluindo o Templo de Salomão, foi destruída e os sobreviventes, com exceção de Jeremias e alguns pobres, foram levados ao cativeiro. Alguns chamam Jeremias de profeta chorão por causa da mensagem triste que ele transmitiu e porque ele viu as profecias referentes à destruição de Judá serem cumpridas. Não só ele profetizou, como também vivenciou o cumprimento das promessas. Curiosidades aí no livro de Lamentações, o motivo da destruição, Lamentações, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Daí a justificativa. Oração e súplica de Jeremias ao povo de Israel. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta ele as suas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Tamanha era a destruição lá em Jerusalém. Misericórdia do Senhor, capítulo muito conhecido, Lamentações, a partir do capítulo 3, no versículo 22 em diante. Começa lá que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A minha porção é o Senhor, bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E humilhar-se diante de Deus, diz, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança, no versículo 29 do capítulo 3. Também no capítulo 40 fala sobre olhar para o Senhor, voltar-se para o Senhor. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor, porque Deus está sempre disposto a nos perdoar. O castigo da fome, no capítulo
4, versículo 4 e 5 diz que a língua do que mama fica pegada pela sede do seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam amonturos. Tamanha era a destruição. Uma coisa terrível que aconteceu, consequência do pecado do povo de Deus. Queda foi também pelo orgulho. Lamentações capítulo 5, versículo 15 diz que cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Foi o orgulho do povo de achar que, mesmo adorando outros deuses, que não seriam castigados. E a oração às vezes se torna vã, porque eles falam, né? Dizem aqui, converte-te nas nós, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. É aquela oração que você fala, ah, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar, mas pelo que eu estou vendo, o Senhor não vai me abençoar, não. Tamanha era a lamentação do povo de Israel. Pois bem, então, terminamos aqui o nosso estudo do livro de Lamentações de Jeremias. E você continue aí estudando a Bíblia, lendo mais a fundo esse livro pequenininho, fácil de ler, e que Deus possa te trazer o esclarecimento através do Espírito Santo. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.